fica comigo e a gente já começa com o nosso assunto, que é importante, ao mesmo tempo polêmico. Há quem diga assim, eu não sou invejoso, mas a inveja é um sentimento. E nós, humanos, temos sentimentos que, aparentemente, eles são iluminados e outros obscuros, né? A inveja ela é tida como um sentimento ruim, mas tem até um lado bom, que depois eu vou dar o meu pitaco aqui. Agora, sempre tem alguém que fica, de fato, cobiçando o que é do outro, ou quem sofre com a inveja alheia e está sempre com medo. Será que tem inveja boa? Será que realmente existe um lado bom da inveja? Para entender melhor o assunto e de que formas a inveja se manifesta em nossas vidas, eu converso com a psicóloga, teóloga e palestrante Meiri Camia. Ei, Cláudia, que alegria! Feliz muito ano obrigada, novo. feliz ano novo! Vamos sentar aqui. Vamos gente lá. Conversar. Começando Vendo com vocês de tudo. vermelho, me lembrei que alguém um dia falou assim pra mim, vermelho é a cor que espanta a inveja, tem que botar vermelho quando o nenenzinho nasce, tem que ter uma isso, coisa né? vermelha no corpo. Você é dessas Verdade. que tem essa superstição ou não? Não, não tenho não. Aliás, Cláudia, eu sempre falo assim, olha, quando eu falei para o pessoal que a gente ia falar sobre esse tema, o pessoal falou, nossa, fala assim, eu quero assistir e tal, porque isso é importante. Mas eu percebo, assim, que a gente tem uma ilusão de que a gente acha que a inveja está sempre no outro, né? E eu quero deixar algumas dicas no final, como lidar com as pessoas que são invejosas, né? Que nos incomodam. Mas o mais importante é a gente entender o mecanismo da inveja. E por que será que nós temos isso dentro da gente? Então, veja bem, isso é bíblico. A inveja, gente, ela está dentro de nós. A Bíblia, ela traz isso em Gênesis. Então, quando Adão e Eva comem lá o fruto do conhecimento, o que eles querem? Eles querem ser como Deus, né? Então, a inveja é sempre essa sensação de que o outro tem, eu não tenho, e eu quero aquilo que é do outro para mim. O lado bom que você estava comentando agora é quando a gente consegue transformar isso em inspiração e isso puxa de dentro de nós uma vontade de ser uma pessoa melhor. E isso é quando a nossa consciência transforma isso para o lado positivo. Quando ela transforma em lado negativo, nos aprisiona. Então, a gente tem que entender, gente, que a inveja, ela está dentro de nós e é a consciência que vai escolher qual é a direção que ela vai dar para essa energia. Então, veja bem, a segunda história que tem na Bíblia é de Caim e Abel, que também é uma história que fala de inveja. Então, olha o mecanismo da inveja. Ela vai despertar em nós o nosso ser mais maligno. Este ser maligno, gente, ele vai existir em nós o tempo todo, porque ele é a nossa aprovação. É como se a gente tivesse, assim, um anjinho e o diabinho, assim, o tempo todo na nossa consciência. E se você não estiver desperto, você vira e mexe, você vai para o lado que vai te puxar para baixo. Entende? Por isso que o orar e vigiar é algo que a gente tem que estar o tempo todo, a cada segundo, muito consciente do que nós estamos pensando, do que nós estamos fazendo, que o tempo todo nós estamos tomando decisões. Então, olha só, quando Caim se chateia, eu quero falar agora de algumas falas para você identificar a inveja na sua própria vida. Então, é assim, quando a gente fala assim, Cláudia, puxa vida, eu trabalho tanto, eu sou tão honesta, eu não puxo o tapete de ninguém, mas veja, aquela pessoa lá mal começou a trabalhar e está fazendo tanto sucesso, por que será que as coisas acontecem para ela e não acontecem para mim? Então, é como se eu dissesse assim, poxa Deus, cadê você, cadê? Que dá a bênção para o outro e não dá para mim, que trabalho todo o tempo. E aí eu olho para você, outra fala da inveja. Nossa, você tem sorte, hein, Cláudia? Você tem um programa aqui, você teve sorte, hein? Mal sabe a pessoa o quanto você ralou na vida para você conquistar esse espaço que você tem aqui, entende? Então, isso também é uma fala da inveja. É como se você tivesse algo numa facilidade que eu não tenho. Então, eu me ressinto um pouco da vida como se a vida não trouxesse para mim. Isso acontece com Caim, quando ele se esforça muito e não tem a glória que ele queria, e o irmão tem. Com raiva de Deus, quando eu falo raiva de Deus, gente, eu estou falando de raiva da vida. Quando a gente se revolta contra a vida, o que ele faz? Ele se volta contra o irmão, ele perde o invejoso, ele é capaz, quando a gente não mede o tamanho da nossa inveja, a gente não quer enxergar que isso está em nós, a gente acaba atacando aquilo que eu amo também, eu perco, mas para o outro perder também. Então, para atacar Deus, ele vai e mata o irmão que é o objeto de amor de Deus.
Entende? E sem perceber, a gente faz isso na nossa vida. Como? A gente ataca os nossos semelhantes, a gente acaba cometendo tudo isso que a gente está vendo hoje, essa intolerância. A pessoa, a gente ataca o outro de graça, por nada, e você vê que a pessoa está jogando uma raiva, uma frustração em cima da outra pessoa que não pensa como eu, né? Então, infelizmente, Cláudia, nós somos educados desde pequena na nossa sociedade a sermos invejosos. A competição, ela é o berço da inveja. Porque como é que a gente sabe que a gente está sendo um sucesso? Por exemplo, ó, quando você está na escola, aí vamos supor que você tirou 10. Mas aí todo mundo tirou 10. Aí você fala, então eu não estou bem. Porque todo mundo tirou 10, então quer dizer que a prova estava fácil. Agora, se eu tirei 7 e todo mundo tirou 3, 2, aí eu falo, eu estou bem. Por quê? Porque estava todo mundo mal e eu estou bem. Olha o que é isso na nossa sociedade. A gente começa a aprender desde pequeno que eu sou um sucesso quando todo mundo é um fracasso. E eu começo a desejar o mal para os meus amigos, porque como é que eu sei que eu estou bem financeiramente? Quando os meus amigos, um perdeu o emprego, o outro não consegue pagar o aluguel, o outro lá está passando dificuldade. E eu posso estar apertada também, mas eu falo, não, eu estou bem. Eu estou bem por quê? Porque está todo mundo mal. E é por essa razão que esses programas que escorrem sangue, que só fala de desgraça, tem tanta audiência. Porque a pessoa, quando assiste aquilo, ela alimenta a inveja dela. E ela diz assim, nossa, olha só como eu estou bem e as outras pessoas estão mal. Então, o cerne da inveja é a comparação. O tempo todo eu estou me comparando e eu alimento isso em mim, porque da mesma forma que eu me sinto bem quando o outro está mal, a hora que alguém está bem, eu não aguento. É porque eu estou mal. Então, percebe isso, que é uma ilusão e é um aprisionamento psicológico onde todos nós, na nossa sociedade, se nós não estivermos atentos a isso e conscientes, a gente fala do outro, mas o outro é um espelho nosso. O nosso inconsciente, a única forma que a gente tem de conhecer o nosso inconsciente é através de projeção. O tempo todo eu preciso projetar no outro, porque a gente não enxerga a gente mesmo, sabe? Eu preciso projetar na outra pessoa para entender como é que eu sou. Então, se a gente começar a olhar o outro como se nós fôssemos um cientista olhando no laboratório, ao invés de eu julgar, eu tentar compreender por que esta pessoa é assim, por que ela faz assado, eu consigo entender um pouco mais da minha natureza. E assim, eu consigo entender e escapar dessas armadilhas inconscientes. Porque senão, você percebeu como é tudo muito automático? E desde pequenininho nós estamos nessa coisa assim de comparação o tempo todo. E normalmente a inveja, ela se dá entre os mais próximos. Você pode ver que você não tem inveja, por exemplo, dessas celebridades, esse povo que é muito rico demais ou famoso demais, tipo, sei lá, uma Madonna, Ivete Sangalo. Você não tem inveja deles, porque eles estão muito distantes da sua realidade. Agora, se a tua vizinha trocou o carro e você não conseguiu trocar o seu, nossa, você fala, meu Deus, por que será que os meus vizinhos todos estão bem e só eu que estou mal? Então, aí começa o ranço da vida, a revolta contra a vida, a sensação de frustração. E toda vez que você se sente frustrado, você se sente com raiva. A gente sabe que sentimentos como raiva, rancor, esse tipo de tudo, baixa a tua imunidade, começa a ficar mais doente e a gente não percebe que somos nós mesmos e não o azar da vida, né? Que vai alimentando todo esse processo, esse cenário negativo na nossa vida. Então, pronto, a gente entendeu até agora como é que como é que a inveja funciona na nossa vida. Ela está em cada um de nós, ela não vai deixar de existir em nós, porque ela é neutra, mas o caráter, que é a qualidade com que isso vai para fora, porque tem gente que persegue, tem gente que deseja mal mesmo, mas aí, gente, não é uma questão da inveja, é uma questão do caráter da pessoa. Então, a pessoa que faz maldade, a pessoa que trama, como Caim tramou contra Abel, porque veja bem, Cláudia, demarcar território, tem coisa assim que o animal faz e que nós temos, né, que é de se defender, essa coisa toda, nós temos.
Mas o ser humano, ele tem algo que é muito pior, que ele trama. Então, por exemplo, quando um animal vem e tenta invadir meu território, o que o animal faz? Ele vai lá, briga e vai embora. Mas ele não pensa assim, aquele desgraçado, que da hora que eu encontrar com ele de novo, você vai ver, eu vou pegar, eu vou xingar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é coisa do ser humano. E às vezes a gente fica com aquilo remoendo o tempo todo na nossa vida, é ou não é? Né? E isso é trazido pela inveja. Então, olha só, se por acaso você é vítima de um invejoso que te faz mal pelo caráter dele e não pela natureza da inveja, tá? Que não consegue transformar em inspiração, primeiro lugar, não dê poder a quem não tem. Não dê poder a quem não tem. Então, assim, às vezes, eu uso a inveja do outro para justificar o meu vitimismo. Então, é assim, nada dá certo na minha vida porque a minha vizinha fica o tempo todo com aquele olho gordo em cima de mim e aí tudo que eu tento fazer dá errado na vida, então eu não faço mais nada porque a minha vizinha lá, ela é invejosa. Entende? E aí é como se eu justificasse verbalmente um medo que eu tenho, sabe, uma falta de autoconfiança e tal, e aí eu fico usando isso como uma muleta para justificar por que a minha vida não dá certo. Então, não caia nessa armadilha da vitimização. A outra questão, gente, é assim, a gente não ficar nesse jogo, porque a inveja, ela só faz efeito se você toma o veneninho dela. Sabe? Então, se você está mais focado nos seus projetos, entendendo que a inveja sempre vai acontecer, porque isso faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, não tem como você brigar contra isso. O que você precisa fazer é aprender a lidar com isso e não entrar no jogo da inveja. Porque senão você também você caiu na armadilha da competição, da comparação. Então, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, com o que eu fui ontem. Então, assim, ontem, o ano passado, eu estava pior do que hoje eu já estou mais paciente, hoje eu estou mais tolerante, hoje eu sou mais otimista do que ontem. Pronto, desenvolveu virtudes humanas, que é isso sim que a gente se inspira em Deus, né? Que a gente traz a parte boa, aí sim você está no caminho certo. Então não briga com o que você não tem poder, para dessa tal mania da gente achar que a gente é perfeito, que a gente vai dar conta, inclusive, dos sentimentos das outras pessoas, porque nem Deus faz isso. Ele respeita, né? Então, a gente acaba aprendendo a aceitar melhor as outras pessoas, conhecendo a nossa própria natureza. Então, acho que dessa forma a gente consegue lidar melhor com esse tema, né? Que pega tanto as pessoas, né? Que a gente acha que o outro tem o poder, só do mal olhado dele, de causar algum dano na nossa vida. Cara, não tem. Não tem. Não tem. Definitivamente não tem. Amei aprender com você sobre esse tema. Mas eu vou pedir para você ficar aqui. Porque sim, claro. Talvez você em casa ainda tenha uma dúvida, talvez você tenha algo pontual. Manda pra gente, a Meire vai te responder. Que legal, ótimo. No 11 9 50 45 18 40. Vamos fazer isso? Vou pedir pra você ficar mais um pouquinho, tá bom? Nossa, que então, maravilha. Já eu volto. Pergunta, gente. E aí você responde. Ah lá, é a sua hora. Olha que show. Aqui você faz consulta com quem entende. Você faz consulta com a psicóloga. E sabe, gente, a Meire falou uma coisa muito certa, né? Você foca no seu mundo, você cuida de você. Você tem que ser a sua própria comparação. Hoje melhor que ontem. De repente, ontem você se olhou no espelho, lembrou da sua vizinha que estava com uma pele linda ou com cabelo cheio e falou, ai, por que ela tá e eu não tô? Esquece isso. Ao contrário, vem cá, porque a produção já organizou as nossas perguntinhas. Nossa, eu amei isso. Pra Meire Caminha. É a primeira vez que você vai responder pergunta ao vivo assim? Que bom, que delícia. Que legal. E olha, gente, eu adoro essa interação. É boa, né? Porque a pessoa traz, assim, a situação da vida dela, sabe? Então, assim, várias pessoas me mandam perguntas assim, sabe? Do tipo assim, a inveja imperando dentro da casa, sabe? É a mãe comum, que disputa, né, com a filha. Mãe que disputa com filha, nora com sogra, sogra com nora, cunhada com outra cunhada. Oh, meu pai. E parece que é mais frequente até nas mulheres. Eu tô errada. Não, eu acho que é verdade. Né? As mulheres têm, acho que, um pouco mais dessa competitividade. Olha, eu vou falar uma coisa que eu fico assim, brava com as mulheres, é o quanto que nós temos um poder maravilhoso de transformar pessoas e ambientes e a gente fica nessa futriquinha. Mas não fica brava com as mulheres, não, porque isso é culpa só de uma, da Cinderela.
Por quê? Porque a Cinderela, ela tinha que ser a mais bonita do baile. A gente aprendeu desde pequenininha que a gente tinha que ser a princesa mais bonita do baile. Aí a gente quer que todas as outras sejam aquelas... Perfeito a sua colocação. Perfeito. E olha só, olha como a gente aprendeu, né? Nós temos que ser lindas, jovens, eternamente jovens, tem que ser saudável, tem que ser super, mega, hiper inteligente, tem que ser calma. Gente, eu falo assim, é difícil viver a vida desse jeito, sendo perfeita. É impossível, gente. Na verdade, ninguém não, tá? Uma outra coisa que eu quero falar em relação à inveja, Meire, é que assim, amigas, cuidado com rede social. Rede social é só o palco, tá? Pensa no teatro. Rede social é o palco. Isso. Você não sabe o que acontece nos bastidores e não vai saber, sabe por quê? Porque ninguém vai te mostrar os bastidores. A gente só mostra nas redes sociais o que a gente quer. Por isso que ontem eu fiz um negócio assim com a cabeça mostrando eu sem maquiagem nenhuma e eu maquiada. Por isso é que eu falo abertamente que na minha vida pessoal eu também tenho meus problemas, que durante os 30 anos de casamento eu já tive várias crises, porque eu gosto de mostrar pra vocês que a vida é normal para todo mundo. Então, não fique se comparando. Cuidado com rede social. Se estiver provocando muita inveja, eu vou te dar um conselho esse meu pessoal. Deixa de seguir. É melhor do que ficar alimentando sua inveja, tá? Perfeito. Vamos para as perguntas? Já temos várias. Vamos. Ótimo. Então, lá para a tela. Vamos lá. Quando a pessoa fica revoltada com a situação da inveja, como agir? Eu não entendi. O que ela quer dizer com isso? É assim, vamos supor, aqui é quando alguém sente inveja de você e você fica com raiva, pelo que eu entendi. A pessoa tem inveja. Isso, da pessoa tem inveja, ou até o contrário, você mesmo tá com inveja e você mesmo ficou revoltada, tanto faz. Mas você percebe que a inveja é um veneninho que você toma se quiser. Você toma se quiser. Inclusive se você é vítima da inveja do outro. Porque assim, cara, se alguém te inveja, ainda dê graças a Deus, porque a pessoa de alguma forma te admira, ela quer alguma coisa que você tem, outro não tem. E ninguém inveja gente ruim, gente safada, ninguém inveja esse tipo de gente. A gente só inveja quem tá melhor que a gente. É aquela história do hater, né? As pessoas falam assim, como é que você lida com hater? Graças a Deus não tenho, não. Isso. Você sabe que mas se eu tivesse, eu acho que assim, é sinônimo de que você tá bem. Isso. Tá tudo certo. Então assim, as pessoas que são muito famosas, às vezes elas até gostam que as pessoas imitem. E às vezes a gente se ressente que fala assim, ai, a fulana fica toda me invejando, tudo que eu faço, as roupas que eu compro, ela compra tudo igual, fica me imitando. Eu falo, dê graças a Deus, porque ela te admira de alguma forma. Eu não ligo não, as meninas perguntam, qual é a cor do seu cabelo? O que eu falo tudo, gosto mais é que vocês se cuidem, sejam cada vez melhores. Gostou, não vai imitar uma coisa ruim. Não, tá é maravilhoso a gente ser inspiradora pra alguém. Isso. Vamos pra próxima pergunta, então. Cadê, gente, na tela? O que fazer com parentes que vivem perturbando a vida e chegam a vir na minha casa discutir? Gente, é isso aqui, olha só. As relações humanas, você precisa ter sabedoria para lidar. E é o que eu falei, a inveja, ela sempre vai estar nos semelhantes, principalmente dentro da família. Então, é muito comum reclamações como essa, do tipo assim, ai, a minha cunhada, a gente foi viajar e ela fica criticando a gente. Gente, isso vai acontecer porque, como eu falei para vocês, a inveja está na nossa sociedade, nós somos incentivados desde pequenos a nos ressentirmos com o sucesso do outro, porque o sucesso do outro, para nossa cabeça, significa como eu sou um fracasso, como eu não consigo me amar nos fracassos, que é tudo uma questão de interpretação. Tudo na vida, tem gente que fica super feliz quando recebe uma promoção e tem gente que fica triste quando recebe promoção. Então, depende da pessoa. Por que a pessoa fica triste? Quando recebe promoção? Claro, porque eu já ouvi várias vezes assim, olha, eles querem me promover e tal, mas eu não quero, porque eu não quero aquela responsabilidade. Eita. Eu não quero todo aquele problema, porque às vezes você ser gestor de uma área, diretor de uma área, é só pepino. E às vezes você gosta do seu trabalho, você não almeja um cargo de liderança, você não quer abarcar toda a responsabilidade, não é por uma questão de grana, entende? É porque você não quer aquilo para a tua vida, você não quer fazer hora extra, você não quer ficar sem seus filhos, você não quer aquele problemaço, entende? Então tudo é uma questão de interpretação, não é porque vai ganhar mais dinheiro que todo mundo quer aquilo, entende? Então a gente tem que entender isso, que tudo é uma questão de interpretação. Então nós temos que saber interpretar as situações da vida de uma forma mais positiva, tá? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter um fracasso numa venda e ela pode levar isso para o lado positivo, do tipo, cara, alguma coisa eu fiz de errado, na próxima eu vou melhorar. Então, no caso da família, se a gente entender que
Isso é algo da sociedade e que você só está vendo reproduzir. Se afasta um pouquinho da situação, deixa reclamar. A frustração está na outra pessoa, não está em você. Se ela não consegue lidar com os problemas dela, você ou pode fechar as portas no sentido de que amanhã a gente conversa, depois a gente fala sobre isso. Se é uma pessoa que puxa muito do teu tempo, tá? Não entra no jogo da inveja, porque se você for contaminado com a raiva, aí pronto, aí você já entrou no jogo da inveja e aí só as pessoas têm a perder, os dois lados, entendeu? A Eva, de São Pedro do Sul, ela diz: admito que tenho um pouco de inveja de quem se dá com todo mundo. Como agir? Minha querida, usa isso como inspiração. Isso é usar a inveja a seu favor. Por exemplo, você pega um objeto da tua inveja. Aliás, gente, inveja impera nos casamentos, sabia disso? Porque tem a ver com essa pergunta. É que assim, ó, às vezes a mulher ou o homem, ela se aproxima por algo que a pessoa tem e ela não tem, ela admira. Então, vamos supor, uma pessoa muito tímida começa a conversar com um cara que é muito extrovertido, ele é falante. A mulher se apaixona, ela fala, meu Deus, olha que cara extrovertido, que bacana. Casou, passou um tempinho, ela se ressente, ela fala assim, você vai lá para a festa, fica falando com todo mundo lá e me deixa lá no canto. Você me larga ali na festa. Ela se ressente daquilo que ela mais admirou no cara. E ela começa a ter inveja. Aí ela quer destruir aquilo que ela mais se encantou. Então ela fica assim, não quero que fale com ninguém. Ela quer tirar aquilo que era o algo natural e a coisa mais gostosa que esse cara tinha. Quando ela podia se inspirar naquela história para ser mais extrovertida. Então, quando você não tem algo e a pessoa tem e você gostaria de ser melhor, então imita um pouco aquela pessoa, traz um pouco dela. Inspiração, gente, significa sopro de Deus dentro de você. Você inspira o sopro de Deus dentro de você. Você traz um pouquinho daquela pessoa, a parte boa dela para dentro de você e você passa a exercitar isso dentro de você. Você vai ver que é algo que vai elevar o teu espírito, vai trazer mais espontaneidade, mais criatividade, vai te deixar mais feliz, interagindo com mais pessoas. Isso vai te trazer uma coisa melhor. Maravilha. Isso é transformar a inveja, que ela é neutra, em algo positivo. E vai ser muito positivo. Você vai ver que ano isso maravilhoso é sabedoria. Que você vai ter. Vai se dando com todo mundo. Isso. Né? Passou, fala. Sabe? Agora aqui, ó. É errado ignorar quando notamos sinais claros de inveja? Não é errado. É você entender que a pessoa... Quem está com a inveja, é você ou a pessoa? É a pessoa. Então, quem está frustrada, é você ou a pessoa? É a pessoa. Então, deixa com ela, não pega para você. Entende? Tem um conto que diz assim, de um rapaz muito irritado, muito estressado, falou assim, mestre, por favor, me ensina a ser sábio como o senhor, porque as pessoas do meu trabalho me irritam. Eu não gosto de gente que fala alto e elas gritam. Eu não gosto de gente que faz fofoca e lá tá cheio de fofoqueiro. E o mestre diz assim, aprenda a viver como as flores. Ele fala, mas como é que é isso, viver como as flores? E o mestre mostra, tá vendo esse jardim de lírio? O lírio, ele nasce do esterco. Retira do esterco tudo aquilo que ele precisa para crescer e ficar forte. Mas ele não permite que o azedume do esterco contamine as suas pétalas e os seus perfumes. O lírio é uma flor bonita e perfumada. Portanto, se a fofoca é do outro, deixa com o outro. Se a burrice é do outro, deixa com o outro. Se o falatório é do outro, deixa com o outro. Pega para você apenas aquilo que vai ser bom para o seu crescimento. E isso é aprender a viver como as flores. A mesma coisa se cabe com a inveja. A inveja é do outro, não é sua. Não se permita contaminar. Isso é saber viver com a sabedoria e com inteligência emocional. É você não se permitir contaminar com o mal que está no outro. Não deixa que isso corroa o bem que existe em você. Entende? Perfeito. Né? Assim como você deve se contaminar com o bem que está no outro, Perfeito. né? No caso da pergunta anterior. Isso. Aqui, ó, quando a inveja se sente quando a gente se sente culpado de ter inveja, é sinal de que estamos com o sentimento errado? O que fazer para diminuir? Não, gente, a inveja ela sempre vai existir dentro da gente porque nós aprendemos a ser invejosos. É algo que está na nossa sociedade. Então, para de se culpar com isso.
tenta observar. O que é sabedoria, gente? A sabedoria é você trazer para a racionalidade e não ficar só na emoção. Então, você se afasta um pouquinho da situação, entenda o seu papel ali, entenda o papel dessa inveja, por que você admira ou você quer alguma coisa, qual é o seu ressentimento e o que você pode fazer hoje. Tem que executar uma ação, para dar fluxo, certo? Aí você executa uma ação que seja melhorzinha, que te faça crescer um pouquinho mais todos os dias, porque normalmente a inveja traz a frustração ela também traz uma ansiedade no sentido de que, caramba, eu quero tanto viver mais, fazer mais, porque o invejoso, ele sempre acha que o outro está fazendo muito mais do que ele. E o que o outro faz é muito melhor do que ele. Por isso que você falou da rede social, parece que a vida de todo mundo é muito mais legal do que a minha, sabe? Isso é um engano. Agora é engraçado quando você fala assim, o invejoso, né? Porque, na verdade, todos nós temos inveja. Nós, isso. E não existe, pelo menos eu penso, inveja boa e ruim. Existe o que você faz a partir daquele sentimento. É isso, né? Exato. A inveja, ela é neutra. Quem vai dar a direção da inveja é o nosso caráter. Então, por isso que, às vezes, a inveja chega a ser destrutiva e tem gente que já matou por inveja, sabe? Entende? Então, assim, a questão do caráter, ela não tem a ver com a inveja em si. A gente tem que separar as coisas e a gente junta, como se o invejoso... sentimentos, né? Exato, e a gente fala assim... com mau caráter faz outras coisas por conta de outros sentimentos terríveis, né? Perfeito. Deixa eu te fazer essa pergunta. A gente tem que separar o que é inveja e o que é do mau caratismo, entendeu? Perfeito. Desenhar uma pessoa é uma forma de inveja também? Claro que é. É aquela coisa assim, ó. Ai, Cláudia, me dá essa maquiagem que você tá usando, me dá esse brinco que você tá usando. Ai, eu achei tão bonito. Aí você fala, não, eu não vou te dar. Ah, eu não queria mesmo, é feio, é horrível. Esse é o cúmulo do desdém, né? Aliás, é até infantil, porque fica claro que você está desdenhando, né? Você entendeu? Mas o desdém é exatamente isso. É quando eu tento rebaixar o valor daquilo que, na verdade, eu admiro. Isso se chama, em psicologia, dissonância cognitiva. É quando eu mesma acabo entrando em contradição porque eu não consigo lidar com isso. Por isso que eu falo assim, quando a gente nega que existe um mal dentro da gente, e não é um mal assim que é o inferno, que eu sou ruim, não. Mas é um mal que pode ser bom. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que você vai falar assim, Cláudia, gente, eu tô invejando essa mulher com essa retórica, com esse mundo de conhecimento. O que eu vou fazer? Eu vou estudar mais, porque isso aqui é um espetáculo, né? Sim. Então, isso é bom, claro. é bom. Eu tô vendo nela qualidades que eu quero melhorar em mim. Exato, então, e uma ajuda, esse é o ciclo do crescimento. Por exemplo, eu vejo em você coisas que eu admiro. E eu falo, nossa, eu quero um pouquinho da Cláudia em mim. Eu me inspiro nela e trago um pouquinho dela em mim, essa força, essa energia, essa garra, essa autoconfiança e essa batalha, porque eu acompanho a tua carreira há muito tempo, né? Então, assim, a gente fala assim, cara, eu quero um pouco disso para dentro de mim, porque isso é bom, né? Então, isso é inspirador. Tá? Então, a gente tem que tirar essa coisa ruim de julgar a inveja e misturando isso com um mau caratismo, entendeu? Esse é o grande problema da inveja. E quando eu nego a inveja em mim, eu não conheço o meu inconsciente, eu não conheço o meu poder, que eu posso usar isso para algo positivo, entendeu? E transformar o meu espírito em algo melhor, entende? Não dá vontade de conversar com ela a tarde toda. Eu tava pensando aqui, gente, que privilégio nosso, né? Adoro ouvir a Meire. Nossa. E a gente pode continuar ouvindo, tá? Porque no Instagram ela fala bastante, tem muito conteúdo legal e alimenta. Aquele conteúdo que edifica, é isso que a gente tem que ter. A gente tem que seguir pessoas edificantes. Então vai lá no Meire, com Y, Camia, com K. Meire Camia. E tem o site meiricamia.com com vários cursos e coisas pra gente aprender. Gente, eu quero, convidar vocês que querem começar esse ano com o pé direito, conhecendo as suas armadilhas, saindo de crença sabotadora. Vem para o meu processo de mentoria, tem encontro ao vivo comigo, ferramentas para mudar comportamento, que só vídeo não funciona, né? Então, aí, com todo o meu acompanhamento, manda para atendimento@meiricamia.com, a gente manda todas as informações para você. Perfeito. Ai, Cláudia! Maravilhosa! Tudo de bom, um ano muito próspero, em todos também. os sentidos, com muita saúde, com muito amor, com muita alegria. Amém, muito obrigada. Deus te abençoe da cabeça
cabeça aos pés. Obrigada. E até a próxima. Até. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Depois desse papo mega inspirador, a gente continua inspirando você com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe que funciona e pode te deixar cada vez melhor.